esse tópico que a gente vai abordar agora, eu acho que é um tópico muito importante. Na verdade, é a minha aula da manhã, que é um tópico sobre uma dúvida muito comum na prática clínica, que é o que fazer com aqueles pacientes que estão estáveis em uso da varfarina. A gente sabe que a varfarina, para pacientes com FA, é uma droga extremamente eficaz, 64% de redução de risco relativo de AVC e embolia sistêmica, mas suas dificuldades no dia a dia de manejo e o seu risco associado ao sangramento faz com que as pessoas quase não a utilizem. A gente vai mostrar alguns dados disso. E nós temos hoje 4 drogas aprovadas nos Estados Unidos, no Brasil tem 3, novos anticoagulantes com resultados muito positivos. Agora a pergunta que se faz é o que fazer com aqueles doentes que estão estáveis, ou seja, que estão usando varfarina, mas estão indo bem, se há benefício em tentar os novos anticoagulantes para esses pacientes. Aqueles pacientes que não estão tomando nada, obviamente que são um alvo muito fácil. Esses pacientes precisam receber um anticoagulante. Pacientes que têm risco e estão sem tomar nada, pacientes com FA e risco precisam receber um anticoagulante. Pacientes que são mal controlados com varfarina, essa é uma grande vantagem dos novos anticoagulantes, porque a gente não tem que dosar o RNI e, portanto, há vantagens importantes. E agora, eu achei que era muito importante a gente discutir alguns aspectos sobre os pacientes estáveis. Se há benefício em mudar ou transicionar esses pacientes para os novos anticoagulantes. Então, vamos lá. Começando, então, com a varfarina, uma droga de uso de muitas décadas, 60 anos que nós vemos usando a varfarina. E esse é algo muito impressionante, porque a varfarina é tão boa que, independente qual seja o nosso comparador, se a gente comparar versus placebo, versus varfarina numa dose baixa, versus aspirina ou versus aspirina mais clopidogrel, a varfarina sempre ganha. Ou seja, a varfarina sempre é melhor do que qualquer que seja o comparador, até esses novos estudos serem feitos, do que os esquemas que a gente tem, ou placebo, ou mantendo um RNI mais baixo, ou versus aspirina. Então, ela é realmente muito eficaz, com 64% de redução de risco relativo. Então, vejam, senhores, ter algo na medicina que reduz 64% o risco relativo de um evento maior, como o AVC, é algo muito importante. Mas esse é o problema da varfarina. De cada 100 pacientes que são elegíveis para receber a varfarina, 50 não são nem tratados, e dos 50 que são tratados, só 50%, ou seja, só 25 desses 50 pacientes mantêm um RNI adequado, ou seja, 75% das pessoas ou não estão sendo tratadas ou estão sendo subtratadas. Isso significa um grande número de pacientes, um grande número de AVCs que poderiam ser preveníveis, com um grande custo para a saúde pública, por exemplo, americana, onde se a gente fosse tratar só os pacientes subtratados, isso seria responsável por uma economia de 1,3 bilhões de dólares. Então, um cenário que era muito problemático e que, na verdade, guiou o desenvolvimento dos novos anticoagulantes nessa área. Vejam, senhores, nesse estudo que a gente mostrou que os pacientes que são elegíveis com FA, não importando se são pacientes com FA e insuficiência cardíaca, FA e síndrome coronarianas agudas, ou FA sozinha, de diferentes registros, não importa. Dos pacientes elegíveis, só em números gerais, 50% acabam recebendo a varfarina. E em algumas situações clínicas, até menos do que isso. E esse é um dos grandes problemas da varfarina. Né? Acho que a doutora Elaine Heilig, na década de 90, provou isso com o paper dela, publicado no New England, que foi talvez um dos papers mais importantes que nós temos hoje na literatura de anticoagulação, onde ela demonstrou isso, que a gente tem que ter esse benefício de manter um RNI entre 2 e 3 para ter o melhor benefício isquêmico com o menor risco de sangramento. Então, porque a partir de 3 o risco de sangramento aumenta e abaixo de 2 o risco de AVC isquêmico aumenta. Então, é uma janela terapêutica muito estreita para conseguir manter esses pacientes entre 2 e 3. Essa é uma das grandes complicações.
E vejam que a gente usando diferentes bancos de dados, né, em pacientes, diferentes serviços, tanto com serviços de anticoagulação como sem serviços de anticoagulação, a quantidade de tempo que a gente consegue manter um RNI na faixa terapêutica, que é o que a gente chama de TTR, Time in Therapeutic Range, ela é em 50% somente das vezes. Ou seja, muito difícil manter os pacientes na faixa terapêutica adequada. E nesse paper que também a doutora Elaine Heineck publicou, o que ela mostrou? Que quase 30% das pessoas que começam a varfarina param a varfarina no primeiro ano, então isso é um problema grande, que somente 58% dos pacientes mantêm uma faixa terapêutica entre 2 e 3, então realmente muito baixo. Uma chance de hemorragia cerebral grande, particularmente se o paciente for idoso, acima de 80 anos, na verdade nem idoso, muito idoso, acima de 80 anos. Então problemas importantes associados à varfarina. E vejam que tem sim uma associação, quanto pior for o controle, pior são os desfechos. Vejam, senhores, que quando a gente tem um controle de RNI menor que 60% das vezes, ou seja, um TTR menor que 60%, as taxas de mortalidade, de AVC e de sangramento são muito maiores. De que quando eu tenho um controle mais que 75%, que é considerado hoje um controle bom. Bem difícil de ser feito, mas possível de ser feito. Alguns lugares conseguem isso. Mas o importante é que mesmo esses pacientes que estão bem controlados, eles ainda apresentam um risco tanto de AVC, como de sangramento, como de morte. Então não é porque a gente controla um paciente que o risco realmente foi embora. Então, a varfarina é muito boa, como a gente mostrou, mas a ideia é que a gente pode fazer algo melhor. Que a gente poderia ter anticoagulantes melhores, que pudessem pelo menos manter os benefícios da varfarina em termos de prevenção de AVC e talvez com benefícios de farmacocinética, farmacodinâmica, de interações medicamentosas, de manuseio, que fizessem as drogas melhores do que a varfarina, pelo menos mais fáceis de serem utilizadas. Esse foi o raciocínio por trás de grandes estudos. A gente já falou, então, das 4 novas drogas que nós temos hoje, anticoagulantes orais, a dabigatrana, a rivaroxabana, a apixabana e a idoxabana, e elas foram testadas em ensaios clínicos muito bem desenhados, com um número muito grande de pacientes. E como eu já mostrei esse slide ontem, a gente realmente vem mudando o nosso conhecimento e caminhando para uma nova era, onde a gente tinha aqui basicamente 3.000 pacientes, que era o que ditava todas as normas, e hoje a gente tem mais de 71.000 pacientes incluídos nesses 4 grandes estudos, o que está realmente, como eu costumo dizer, fazendo com que a gente possa reescrever esse capítulo nos textos de medicina, nos livros-textos. Pondo os resultados em perspectiva, de novo, a ideia não é comparar a rivaroxabana com a dabigatrana ou a idoxabana com a apixabana, porque esses estudos não compararam essas drogas contra si mesmo. Eles compararam todas essas drogas versus o mesmo comparador, que foi a varfarina. Então, colocando em perspectiva, a gente consegue perceber que, em termos de AVC e embolia sistêmica, vejam que a dabigatrana na dose de 150 2 vezes por dia e a apixabana 5 mg 2 vezes por dia foram não somente não inferiores, mas atingiram superioridade. Ou seja, foram superiores à varfarina para prevenção de AVC. Já a dabigatrana na dose 110, a rivaroxabana e a idoxabana 60, que é a dose aprovada nos Estados Unidos, elas foram não inferiores à varfarina. Então, de maneira geral, todos os estudos foram positivos. Porque a meta era sempre um estudo de não inferioridade. Era pelo menos mostrar que essas drogas novas eram não inferiores à varfarina. Porque lembrem, ser não inferior à varfarina é muito bom. Significa manter 64% de redução de risco relativo. Mas a dabigatrana e a apixabana conseguiram ainda ser superiores no que tange o AVC e a embolia sistêmica. Em relação ao sangramento intracraniano, quando a gente teve esses resultados, a gente falou, bom, essas drogas parecem ser tão boas quanto, algumas até melhores que a varfarina, mas será que elas sangraram mais que a varfarina para sangramento intracraniano? E esse talvez seja o meu slide mais importante que eu vou mostrar. Todas as drogas, em maior ou em menor grau,
causaram menos sangramento intracraniano do que a varfarina. Para mim, essa é a grande vantagem desses novos medicamentos, é a capacidade de causar menos sangramento intracraniano, que a gente sabe que é algo devastador, que é algo que carrega uma mortalidade altíssima, 50% em 30 dias. E, portanto, se a gente consegue diminuir isso em números gerais em 50%, isso é um grande avanço. Tão importante que essa redução leva a uma redução de mortalidade com essas novas drogas de 10 a 12%. Ou seja, os novos anticoagulantes, de uma maneira muito consistente, alguns atingindo significância estatística, outros não, mas, de maneira geral, uma redução de 10 a 12% na mortalidade por todas as causas com os novos anticoagulantes. Em relação ao sangramento maior, vejam, senhores, que a gente também tem o quê? Também foram estudos de não inferioridade, algumas drogas conseguiram ser tão seguras quanto a varfarina, e algumas foram mais seguras do que a varfarina, causaram menos sangramento. Então, por exemplo, a dabigatrana 150 mg, 2 vezes ao dia, a rivaroxabana 20, foram tão seguras quanto a varfarina. Já a dabigatrana na dose mais baixa de 110 e o apixaban de 5 mg 2 vezes ao dia foram superiores à varfarina em relação a sangramento. Então vejam que a gente não só agora tem 4 resultados, 4 estudos, mas a gente consegue começar a definir características de cada estudo, características de cada droga, quais são superiores para AVC, quais são superiores para sangramento, e esses atributos das medicações é que vão determinar como eu vou escolhê-las para cada tipo de paciente. Essa é uma outra grande vantagem dos novos anticoagulantes. Então, não só eles causam menos sangramento intracraniano, mas vejam que interessante. Essas são as taxas de sangramentos fatais que levam à morte com a varfarina. E quando a gente pega na coluna do lado as taxas de sangramentos fatais com os novos anticoagulantes, essas taxas são muito menores. Ou seja, não só os novos anticoagulantes causam menos sangramento intracraniano, mas que quando eles sangram, com os novos anticoagulantes, o desfecho é mais favorável. O sangramento é menos grave e leva menos à mortalidade. Então, muito importante essa outra vantagem. Nesse estudo que a Elaine Heileck e eu tivemos a oportunidade de publicar o ano passado, a gente mostrou que quando um paciente sangrou na vigência de apixabana, a sua mortalidade em 30 dias foi 50% menor do que quando ele sangrou usando varfarina. Então, a apixabana, nesse exemplo, não só causou menos sangramento para começar, mas quando sangra, 50% menos mortalidade em 30 dias quando comparado com a varfarina. Então, melhores desfechos associados ao sangramento na vigência dos novos anticoagulantes. E isso provavelmente tem a ver com a meia-vida mais curta desses novos anticoagulantes, que faz com que o sangramento, num período de horas, já não tenha mais droga circulante e, consequentemente, um desfecho favorável. Outro aspecto de extrema importância que a gente vem aprendendo, e eu falei isso ontem na minha aula, é que aquele sangramento que a gente chama não maior, ou sangramento menor, a gente está considerando isso, na verdade, como, na verdade, maior. Ou seja, aquele sangramento chamado sangramento não maior ou sangramento menor, hoje a gente está tendendo a chamar esses sangramentos de maiores. E deixar esse termo sangramento menor para aquele sangramento, na verdade, que não existiu ainda. E por que isso? Por isso, a gente apresentou esse estudo agora há um mês atrás no Congresso Europeu desse ano, em Londres, e vejam que interessante. A gente mostrou que os sangramentos não maiores e os sangramentos menores, há um risco aumentadíssimo de morte e de AVC. Ou seja, aquele sangramento menor que a gente tende a não valorizar, como uma equimose ou um hematoma, um sangramento gengival, que a gente fala, esse sangramento é bobo, esse sangramento é maior. Ele é um marcador de risco para ter mais, que se associa com mais mortalidade e com mais AVC. Por isso que eu tenho provocado um pouco as pessoas, falando que para mim o sangramento menor hoje é aquele que não existiu. Porque uma vez que ele existe, por menor que ele seja, ele é importante. E esses são os dados que confirmam isso.
Bom, e nesse estudo a gente queria saber se a apixabana continuava mantendo seus benefícios nesse subgrupo. E vejam que ela mantém uma redução importante de 32% de redução de risco relativo de sangramento menor em relação à varfarina. Ou seja, a apixabana, um dos novos anticoagulantes, mostrando um benefício em todo o espectro de sangramento, desde o sangramento mais grave, como o sangramento intracraniano, com uma redução de 55% nas suas taxas de sangramento intracranianos, até uma redução de 32% naquele sangramento chamado sangramentos menos importantes, sangramentos menores, que hoje a gente mostra que se associa com piores desfechos. Bom, e nesses 3 estudos, e na verdade em todos os estudos, foi feita uma análise para saber se os resultados variaram nos pacientes que eram bem controlados em termos de RNI e nos pacientes mal controlados em termos de RNI. E vejam, senhores, que a gente não achou nenhum valor de interação, valor de P de interação que foi significativo. Isso mostra que os resultados desses estudos foram consistentes nos pacientes pior controlados e nos pacientes mais bem controlados. Ou seja, os novos anticoagulantes que trazem vantagem, trazem essas vantagens tanto no paciente bem controlado como no paciente mal controlado. E isso também foi verdade para o sangramento intracraniano. Veja que no estudo RELY, a gente separou os pacientes em quartis, em 4 quartis. Os pacientes menos de 57%, 65% a 72%, 57% a 65% e maior que 72% de controle. E vejam que o benefício na redução do sangramento intracraniano foi preservado, independente se o seu RNI é super bem controlado ou se ele é pobremente controlado. A dabigatran foi superior em relação ao sangramento intracraniano, como foi a apixabana e como foi a rivaroxabana. E nesse estudo do Aristóteles, a gente fez uma subanálise, não levando em consideração o RNI do centro, de cada centro, que foi uma média daqueles centros que o estudo foi feito. A gente fez uma análise muito mais refinada, levando em consideração o RNI de cada paciente, o TTR de cada paciente. E o que a gente mostrou foi que não teve nenhuma interação, ou seja, independente se o paciente tivesse um RNI bem controlado ou mal controlado, a apixabana foi superior em prevenção de AVC, foi superior em prevenção em diminuição de sangramento e superior em termos de mortalidade, independente se seu RNI era bom ou mal, ou era bem controlado ou pior controlado. E uma outra análise que é muito importante, que é, já que a gente está falando de trocar os pacientes, né, o paciente está usando varfarina e vai trocar para um novo anticoagulante, será que é seguro fazer isso? E vejam que nesses 3 estudos, e na verdade nos 4 estudos, a gente estudou 40% de pacientes que eram chamados naives, ou seja, eram virgens de tratamento, a gente começou ou a varfarina ou o novo anticoagulante, mas 60% eram pacientes que já estavam usando varfarina e que foram randomizados ou para continuar na varfarina ou para receber os novos anticoagulantes. E o que a gente mostrou foi que não fazia diferença se o doente já chegava tomando varfarina ou se o doente era virgem de tratamento. Os novos anticoagulantes eram melhores. Ou seja, os resultados dos estudos eram consistentes, independente se o doente chegava recebendo varfarina ou se o doente era virgem de tratamento de varfarina, se ele era naive. Então esse é um achado muito importante que nos dá mais subsídios de que é seguro pegar um doente que está usando varfarina e trocar para um novo anticoagulante, porque os benefícios dos estudos são preservados nessa população. E para mim, esse é talvez o slide segundo mais importante que eu vou apresentar, que é algo que a gente tende a esquecer ou não lembrar. Ou seja, quando acontece um sangramento intracraniano, que é uma complicação devastadora, em 2/3 das vezes, ou seja, em 66%, o RNI está entre 2 e 3. Ou seja, está exatamente onde a gente quer que ele esteja. Ou seja, o paciente está bem controlado com a varfarina e os AVCs e os sangramentos intracranianos estão continuando acontecendo. Então não é uma garantia de que eu vou controlar bem o meu paciente com uma grande dificuldade na varfarina e que o sangramento intracraniano vai diminuir.
Não vai diminuir, porque 2/3 das vezes acontece com o RNI exatamente na faixa que a gente quer. Então, para mim, esse dado, juntamente com esse slide que eu coloco novamente, ou seja, uma redução de 50% da incidência de sangramento intracraniano com os novos anticoagulantes de maneira geral, que associa-se com uma mortalidade de 30 dias de 50%, é, na minha opinião, o que justifica a mudança para os novos anticoagulantes. Para ter esse benefício nesse evento que é fatal e que é devastador. Bom, e quanto que a gente deve confiar nesses resultados desses estudos? Será que eles são confiáveis? Bom, com certeza, porque nós temos 20 vezes mais o número de pacientes que a gente tinha com os estudos da varfarina. Os resultados são muito robustos em todas as análises de subgrupos. E mais do que isso, a gente não está falando de um estudo que foi feito na década de 90, onde o tratamento para FA era outro, o tratamento para dislipidemia era outro, o tratamento para hipertensão arterial era outro, o tratamento para diabetes era outro. Não, esses estudos são estudos contemporâneos, onde o tratamento, de maneira geral, para o risco cardiovascular, incluindo a fibrilação atrial, é muito contemporâneo. E para finalizar, eu gosto sempre de mostrar, fazer essa brincadeira para a gente tentar identificar bem as vantagens dos novos anticoagulantes. Então vamos fazer uma brincadeira aqui e fingir que os novos anticoagulantes estão na praça e que alguém acabou de descobrir a varfarina. Então alguém acabou de descobrir a varfarina e a gente vai ter que fazer agora um pacote para mandar para o FDA. Para o FDA fazer a análise para saber se eles vão aprovar a varfarina. Então eu vou agora mostrar como esse pacote, imaginando que os novos anticoagulantes são o standard of care, são o padrão que as pessoas usam, a varfarina surge, a gente vai fazer um relatório e me falem no final, se vocês forem o FDA, se vocês aprovariam a varfarina ou não. É uma droga que vai aumentar o risco de AVC em 10 a 50%. É uma droga que vai aumentar o risco de sangramento intracraniano entre 2 a 3 vezes. É uma droga que até 1/3 das vezes vai causar mais sangramento. É uma droga que exige monitorização mensal com ajustes de droga. É uma droga que está fora da faixa terapêutica na grande maior parte das vezes e nos melhores estudos mais controlados em até 1/3 das vezes, ou seja, fora da faixa terapêutica. Existem inúmeras interações com medicamentos e com alimento e que, na verdade, leva a 10% aumento na mortalidade total. É assim que a varfarina iria aparecer no nosso relatório e pouco provavelmente que o FDA iria aprovar uma droga dessa nesse cenário. Mas, falado isso, há pacientes que devem sim manter-se em uso da varfarina. Eu acho que a gente não está no momento ainda onde todos os pacientes devem ser modificados e trocados para os novos anticoagulantes. Quais são alguns deles? Pacientes com insuficiência renal terminal. Eu tenho minhas dúvidas se a varfarina até serve nesses doentes, porque os dados são péssimos, mas na verdade é o que a gente tem. Os novos anticoagulantes hoje não devem ser usados em pacientes com clínica menor que 20, 5, menor que 30 ou em diálise. Há estudos em andamento. Pacientes com prótese mecânica, a gente não deve usar os novos anticoagulantes. A varfarina ainda é a droga de escolha para esse tipo de paciente. Pacientes que tenham algum efeito colateral aos novos anticoagulantes, o que é raro, mas se for sabido tem que ser evitado. Obviamente, aqueles pacientes que não conseguem comprar, e esse é um fator importantíssimo para se levar em consideração. Eu estou aqui discutindo a ciência por trás dos resultados, mas custo é algo que na prática é muito relevante e deve ser levado em consideração. E aqueles pacientes que precisam de terapia tripla, com aspirina e clopidogrel, a gente ainda prefere hoje o uso da varfarina para esse tipo de pacientes. Em 2, 3 anos a gente vai ter respostas importantes sobre a rivaroxabana, a apixabana e a dabigatrana, mas hoje a varfarina é o que a gente tem mais dados,
apesar dos dados não serem bons também, mas é o que a gente mais tem dados para manter. Então, de maneira geral, os novos anticoagulantes, eles têm uns benefícios similares, independente se o paciente recebe varfarina antes ou se é virgem de tratamento. Então, isso é algo importante. Os pacientes que estão muito estáveis na varfarina, lembrem que a varfarina é um ótimo tratamento. Se eles estão estáveis na varfarina, eles são o que eu considero uma prioridade menor para se mudar para os novos anticoagulantes. E, na verdade, hoje, a gente tem dados suficientes também para manter esses pacientes na varfarina. Então, se alguém quiser manter o seu doente na varfarina que esteja muito estável, está correto, não está errado fazer isso. Por isso que eu considero como prioridade mais baixa para se mudar, comparado com aquele doente que tem um RNI completamente lábil, completamente variável. Aquele doente é uma prioridade maior para ser mudado para os novos anticoagulantes do que o doente que está indo bem. Mas, e particularmente, se custo for um dado importante. Mas qual que é o fator que eu sempre falo para as pessoas lembrarem? Do sangramento intracraniano. O benefício do sangramento intracraniano e o fato da grande maioria deles acontecerem num RNI que é terapêutico é o que, para mim, motiva a tentar modificar esses pacientes para os novos anticoagulantes. Lembrar que os estudos mostraram que os benefícios dos novos anticoagulantes são preservados, independente se o RNI é bem controlado ou mal controlado. Então, eu estou dizendo aqui que a prioridade é maior para se modificar os pacientes pior controlados, mas lembram que até nos pacientes bem controlados, o benefício é preservado. Lembrar que, como a gente disse, as taxas de sangramento intracranianos acontecem na grande maioria das vezes com um RNI que é terapêutico. Quando a gente for trocar, de maneira geral, cada droga tem a sua recomendação, mas de maneira geral é só esperar o RNI abaixar de 2 e começar um novo anticoagulante. E lembrar que a gente está numa nova era da anticoagulação. A gente tem que realmente abraçar essa era. Eu acho que a gente tem que entender que essa era é um avanço. Acho que a gente tem que buscar muito mais motivos para usar os novos anticoagulantes do que achar motivos para não utilizá-los. E por isso que eu considerei que todos os pacientes devem ser considerados para receber um anticoagulante. A coisa mais importante, eu acho, é que muita gente não recebe nada. E hoje a gente tem várias opções para ajudar esse cenário. Então, antes de a gente escolher se vai ser varfarina ou um dos novos, eu acho que um doente sob risco tem que ser tratado. E a hora que você fizer essa decisão, aí baseado no perfil de cada doente, você vai escolher qual agente você vai utilizar. Muito obrigado.